Essa é a nossa sexta aula assíncrona da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos do primeiro período de 2020. Tudo bem? Hoje nós falaremos a respeito da modelagem de um reator CSTR, depois de uma sucessão de CSTRs em série, apresentaremos a modelagem da fermentação alcoólica embatelada e falaremos a respeito da fermentação alcoólica conduzida em batelada alimentada. Mostrarei uma aplicação, né, que foi possível fazer no laboratório de controle de processos químicos e, por fim, as conclusões. Então, quando a gente considera um reator contínuo, né, esse reator contínuo, que a sigla é Continuous Stirred Tank Reactor, ou seja, tanque-reator de mistura perfeita contínuo, tá? Tanque-reator contínuo perfeitamente misturado. A restrição ou a condição de perfeitamente misturado garante que a concentração aqui na saída, tá certo? Vai ser a mesma concentração dentro do tanque, né? Para facilitar o problema, a modelagem do nosso problema, para não precisarmos, para que não haja preocupação com o nível, nós já vamos começar considerando que a vazão de entrada FI é igual à vazão de saída FO, ou seja, o termo do acúmulo volumétrico, o hold-up volumétrico, que se chama, né, é zero. Conclusão, o nível H aqui vai ser constante. Então não vou precisar me preocupar com o nível no problema, né? Então, se eu tivesse uma reação só, A dando B, né, um A dando um B para facilitar, e ela fosse elementar de primeira ordem, né, o que eu teria? Eu teria que o acúmulo de A, D, de CA vezes V, dt, seria igual o que entra de A, que seria FI vezes CA0, que eu vou colocar CA0, né? Vou chamar de zero na entrada aqui, vou chamar de CA0, cara, já coloquei CA0, tudo bem. Menos o que sai, que seria o FO, que FI é igual a FO, vezes a concentração de saída, né, que eu vou chamar de CA simplesmente, então aqui na saída eu vou chamar de CA. Como A é reagente, menos K vezes CA. Para resolver o problema das unidades, essa unidade da constante aqui, eu vou colocar o volume multiplicando para poder ter termos com volume em todos os 4 termos da equação. Como o volume é constante, ele sai para fora. Isso aqui eu posso colocar em evidência, tá certo? E eu fico com dCA dt igual FI CA0 menos CA, o V passou dividindo, né, menos VKCA sobre V. Né? Esse termo aqui, FI sobre V, ele, se eu for observar, ele vai estar em vazão volumétrica. No sistema SI seria metro cúbico por segundo, usando o sistema SI. Vezes 1 sobre metro cúbico, os volumes se simplificariam e eu teria unidade de tempo, né? 1 sobre unidade de tempo. Então, esse tempo a gente chama de constante de tempo, né? E é chamado de tal.
Então eu tenho que dCA dt igual 1 sobre tal de CA0 menos CA menos KCA. Então isso quando eu tivesse um único reator CSTR. Né? Bom, se eu tivesse mais de um reator, então o livro de Luyben apresenta um exemplo interessante, que é a série de reatores isotérmicos de hold-up constante, né? E são 3 reatores em série. 3 reatores em série. Está aqui o reator 1, está aqui o reator 2, está aqui o reator 3, tá certo? É a mesma situação, ou seja, é uma reação elementar de primeira ordem que ocorre, tá certo? É um problema isotérmico, eu não tinha falado isso antes. Eu não tenho, quando eu aplico a equação da continuidade, como o mesmo jeito que eu fiz, as vazões de entrada e saída são nulas, porque o hold-up volumétrico, o termo do acúmulo do volume, é nulo, tá? E todas as vazões são iguais. Tá? Aqui ele está usando a vazão F em metro cúbico por minuto, não tem problema nenhum. E aí a gente teria que a mesma vazão perpassa todos os 3 reatores. Tá? A concentração de A em cada saída de reator leva o número do reator. Então eu tenho CA1 na saída do tanque 1, CA2 na saída do tanque 2, CA3 na saída do tanque 3. Né? Isso vai me gerar, óbvio, 3 equações de balanço para o A. Então eu vou ter aqui V dCA1 dt igual a F CA0 menos CA1 menos V1 K1 CA1. Isso para o tanque 1. Para o tanque 2, V2 dCA2 dt igual a F CA1 menos CA2 menos V2K CA2. Tanque 2. E a mesma coisa para o tanque 3. Bom, se fosse necessário calcular as constantes, eu usaria a equação de Arrhenius. Mas não é o caso, não vou precisar, eu posso dar esses valores. Né? Então, essas 3 equações, elas devem ser resolvidas nessa sequência, quando eu for simular. Tá certo? Bom, são 3 equações diferenciais de primeira ordem, dadas as condições iniciais de CA1 no instante 0, CA2 no instante 0, CA3 no instante 0, mais a concentração CA0 no instante 0 também. Né? E se essa aqui eu preciso, como um sistema reator, eu preciso dessa informação, saber essa informação, e mais do que isso, né? Ela a priori pode variar, mas eu vou considerar ela constante. Então eu tenho como resolver, porque eu tenho as 3 condições iniciais, é um problema de valor inicial, é o mesmo tipo de problema que a gente vem resolvendo sempre na disciplina, então não tem muito mistério. Né? O que é interessante é que as constantes de tempo, né, elas são o resultado da divisão de V sobre F. V sobre F é tal. Né? Como eu tenho F sobre V, por isso que fica invertido. Se as vazões são as mesmas e os volumes forem os mesmos, então eu preciso que a condição de V1 seja igual à condição de V2, que seja igual à condição de V3, eu vou ter o mesmo constante de tempo nos 3 reatores em série. Né? Bom, esse modelo é um modelo interessante, né? Um modelo de aplicação para modelagem do reator CSTR. Aqui só está a colocação do que é a constante de tempo, que eu já expliquei, né? E o fato de que a variável de entrada é CA0, que eu posso considerar constante ou não. Né? Bom, mas além desse exemplo do CSTR, e focando mais na área de engenharia bioquímica, eu gostaria que houvesse a possibilidade de que vocês se dessem conta de que nem sempre a gente vai ter o código, o simulador, numa linguagem que a gente domine. Então, esse aqui é o exemplo do Luyben.
Tá? Esse programa aqui vem no livro do Luyben. Tá? Esse livro aqui, vocês encontram a referência na nossa bibliografia do plano de ensino, e se vocês procurarem no blog, vocês vão ver referências a esse livro também. Então, eu fiz questão de colocar a página aqui do livro do Luyben, eu esqueci de colocar o número, para mostrar para vocês que essa aqui é uma linguagem diferente do Scilab. Tá? E esse código aqui, ele está em Fortran. Fortran. Fortran é a sigla de Formula Translator. É, de longe, a linguagem mais usada em engenharia ainda hoje. Apesar de ser dos anos 60, tá certo? A gente encontra muito código pronto em Fortran. Então, como é que eu sei que ele é Fortran? Eu sei que ele é Fortran porque eu observo, tá, que ele está usando um comando aqui de formatação. Ó. Esse comando aqui é clássico do Fortran. Tá certo? O Fortran tinha uma limitação, ele não permitia saída de tela, era tudo considerado em arquivo. Então, o que começa com C é comentário, tudo isso aqui é comentário, tá certo? Aqui eu tenho as condições iniciais, ó, tá? Então, se eu fosse fazer o código equivalente Scilab, tá? Em Scilab, o equivalente, o que eu teria? Eu teria CA1 igual a 0.4, CA2 igual a 0.2 e CA3 igual a 0.1. São as concentrações iniciais em cada reator. São descendentes, decrescentes, porque os reatores estão em série. O CA0 igual a 1.8, que é a concentração de entrada. A constante tau, constante de tempo para cada reator, igual a 2. Né? A constante cinética igual a 0.5. O delta, que vai ser o nosso DT, 0.1. Né? Aqui ele tem uma linha de código que é o tempo de impressão, né? E ele formata a saída na sequência de tempo CA1, CA2, CA3, isso aqui é um comando do Fortran, eu posso considerar. E aí o que ele faz? Ele recalcula as derivadas, né? Ele calcula as derivadas, então ele chama de CA1 dot a derivada do CA1, que seria CA1 menos, CA0 menos CA1 dividido por tal, menos K vezes CA1. CA2 dot igual a CA1 menos CA2 sobre tal, menos K vezes CA2, porque é o tanque 2, a consideração dentro do tanque 2, onde ocorre a reação. E o CA3 dot seria CA2 menos CA3, CA2 menos CA3, dividido por tal, menos K vezes CA3. Então aqui tem uma peculiaridade do Fortran. Se o tempo for menor, LT little than, se o tempo for menor que o tprint, volte para o 10. Né? Então ele vai ficar, vá para 10. Então ele vai recalcular aqui, ó, tá? Que é a parte da integração. Então observe, CA1 passa a ser CA1 dot mais CA1 dot vezes delta. Isso aqui é o match Euler. Né? Ele está usando Euler. A mesma coisa para o CA2. CA2 igual a CA2 mais CA2 dot vezes delta. Agora acabou o espaço aqui na tela. Eu vou ter que vir para cá. CA3 igual a CA3 mais CA3 dot vezes delta. Né? Tempo passa a ser igual a tempo mais delta. Está aqui, ó, a linha aqui. Tempo passa a ser tempo mais delta. Eu vou aproveitar a mesma linha. Se o tempo for menor que 3, volte para 100. Então observem que o Fortran se presta a fazer código espaguete. O que é código espaguete? Código espaguete é esse que a gente tem essas linhas de goTo. Então o Fortran, como basic, ele tem o comando goTo, vá para, e ele numera as linhas. Então essa é uma diferença fundamental das linguagens que geram código espaguete das linguagens que não geram código espaguete. Código espaguete é uma expressão
É uma piada a respeito do tipo de código, né? Para poder fazer esse tipo de repetição, usando o Scilab, eu colocaria um while aqui. Então, por exemplo, eu botaria aqui, enquanto o tempo, né, time, menor que 3. Né? E botaria um end depois do time aqui. Ó. Bom, eu não armazenei as variáveis para imprimir, né? Não criei as variáveis vetorizadas, porque eu tenho pouco espaço. Mas eu traduzi a parte principal do código para Scilab. O que ficou faltando? Ficou faltando dentro do laço a questão do CA3, CA3 recebe CA3, CA2, CA2 recebe CA2, CA1, CA1 recebe CA1 e TT recebe T, todos indexados com índice de vetor. E aí eu poderia fazer um gráfico de plot. Como o Fortran não tinha essa questão de fazer gráficos, ele simplesmente saía os resultados em texto, né? Vocês devem lembrar que eu falei do caso lá do Lorenz, como é que ele obtinha os resultados deles impressos, e o Lorenz usou Fortran, né? Esse seria equivalente do código aqui em Fortran e aqui em Scilab. Tá? Então vocês viram que não é difícil traduzir um programa de Fortran para Scilab. Tá? Porque vocês vão encontrar muita coisa em Fortran pela frente. Bom, eu não precisava ter feito o que eu fiz, porque aqui está o código completo. Tá? Então, aqui está o clear que eu não coloquei, o CLC. Aqui tem a parte do plot, tá? Mas está aqui todo o código já preparado para rodar. Então, esse aqui é o simulador dos 3 CSTR isotérmicos em série. Tá? Com uma variável indexada direitinho. Tá? Bom, e se fosse uma fermentação? Porque a gente está no curso de Engenharia Bioquímica, então nós devemos nos preocupar com processos fermentativos, não é? Então, antes de mais nada, é importante a gente começar pela fermentação embatelada. Né? Então, quando eu tenho a fermentação embatelada, o que a gente faz? A gente tem o nosso reator, tá certo? O nosso reator ele é previamente cheio, né? Ele foi sanitizado de alguma forma, num laboratório ele foi autoclavado, se o reator cabe num autoclave, né? Se foi na prática industrial ele pode ter passado vapor vivo no reator, né? Ou pode ter usado algum sanitizante, tá certo? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter X como concentração celular. Nós vamos ter S como a concentração de substrato. Nós vamos ter P como concentração de produto. Então, eu já vou começar mais à frente, porque o curso é de Engenharia Bioquímica. Então, a taxa de variação da concentração de X com o tempo vai ser dada como a concentração de X vezes a velocidade específica de crescimento, né, que eu vou chamar de μx. Para poder calcular a taxa de concentração, a variação da taxa de concentração de substrato com o tempo, eu vou precisar usar um fator de conversão de y, eu vou chamar de y, de x para substrato. E aí vou usar a expressão da taxa de variação da concentração de x dt. Então eu estou usando fatores de conversão para converter de concentração de célula para concentração de substrato, consumo, né? Por isso que é menos aqui, porque é consumo. Mesma coisa para o dp/dt. Para o dp/dt, eu vou ter que o fator de conversão de produto de célula em produto e o fator de conversão de substrato em
de célula em produto e de substrato em célula, né, relacionados, vão estar dp y de p para x, né, para poder transformar a concentração de célula, né, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Essas três equações aqui, se eu fizer uma análise de graus de liberdade, eu observo que elas ficaram todas em função de quais variáveis? Eu tenho 3 taxas, 3 concentrações celulares, mas eu tenho a velocidade específica de crescimento nas 3, mais os fatores de conversão. Então, para poder resolver esse problema, eu preciso necessariamente de uma expressão para a velocidade específica de crescimento e preciso dos fatores de conversão, o yx barra s, o yp barra x, e o y x barra s. Então eu preciso dessas conjunto de informações, né? Bom, como a gente aprende, a expressão da velocidade específica de crescimento, tá? Ela, a mais simples possível, ela é a expressão de Monod. Então, se eu for usar a expressão de Monod, eu teria que a velocidade específica de crescimento, em termos de célula, é uma velocidade específica de crescimento máxima, né, vezes a razão S sobre Ks mais S, o que limita a expressão da taxa específica de crescimento. Por quê? Porque se sabe que existe um efeito inibidor associado com a concentração de substrato. Bom, mas esse efeito não é pleno, né, na expressão de Monod. Então tem outras expressões possíveis, né? Essa expressão aqui faz com que eu tenha a possibilidade, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um Mi máximo de 0,728 hora na menos 1. E que eu tenha um Ks, né, a constante de Monod, de 10,084 gramas por litro. Da onde eu estou tirando esses valores? Da minha cabeça? Não, estou tirando da literatura. Tá? Estou tirando da literatura. Esqueci de pegar o nome agora, mas eu coloco depois na bibliografia, ou posso olhar agora, deixa eu ver se está aberto aqui. Não, pior que não está aberto, né? Deixa eu voltar para cá. E eu posso ter expressões mais complexas para a velocidade específica de crescimento. Por exemplo, posso usar Andrews, a equação de Andrews, tá certo? Que relaciona a velocidade específica de crescimento como sendo uma fração da velocidade máxima dada pela expressão concentração de substrato sobre Ks mais S ao quadrado mais S ao quadrado dividido por Ki, com uma constante de inibição. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui valores como um máximo igual a 0,828, Ks igual a 74,01 grama por litro e um Ki igual a 17,4 gramas por litro. Né? Bom, tendo essas equações, eu consigo já fazer um simulador. Então, já estou com o Scilab aberto aqui. Né? Tá aqui o Scilab. Deixa eu ir para o SciNotes. Né? Então, aqui eu tenho o programa feito para a fermentação alcoólica embatelada usando Monod. Tá certo? Então, usando Ks de 10,04, o Mi máximo de... Aqui eu mudei o Mi máximo. Eu comecei a modificar, eu modifiquei os valores, tá certo? Eu coloquei aqui os fatores de conversão também, né? Esses fatores não são fatores que estejam... a priori, eu estou usando, claro, uma fermentação alcoólica usando Saccharomyces cerevisiae.
Tá? Então, a fermentação alcoólica embatelada seria de glicose por Saccharomyces cerevisiae. Tá? E eu tenho aqui a seção de inicialização de variáveis. Tá certo? Estou usando uma concentração inicial de substrato de 150 gramas por litro. E aqui eu tenho a equação de Monod. Aqui estão as 3 equações diferenciais das taxas da concentração de célula, de substrato e de produto. Aqui integração usando o método de Euler. Né? E vamos ver como é que se comporta o sistema. Mandei rodar. Então observem que para os valores que eu arbitrei, eu vejo que aqui está a concentração inicial do substrato, ela cai e zera. Ou seja, o consumo de todo o substrato para minha simulação. Né? E que aqui está a concentração de produto. Né? Então, isso aqui é um comportamento teórico, é um comportamento totalmente smooth, não há ruído. Tá? Mas é um comportamento resultante da solução das equações diferenciais do crescimento durante a fermentação, ou do comportamento dinâmico durante uma fermentação alcoólica. Tá ok? Bom, esse programa aqui eu vou deixar disponível no Moodle para vocês. Tá? Vamos voltar para a apresentação. Bom, o que acontece? A gente pode modificar o nosso modelo. Então vamos imaginar que a gente fosse trabalhar com batelada alimentada. Tá certo? Batelada alimentada. Então, Ochoa, num trabalho chamado A New Approach for Finding Smooth Optimal Feeding Profiles in Feed-Batch Fermentations, ou seja, uma nova abordagem para encontrar perfis de alimentação suaves ótimos nas fermentações em batelada alimentada. Tá certo? Nesse trabalho de 2006, ele coloca esse modelo aqui. Ó, tá certo? Então, como é batelada alimentada, agora eu vou ter no reator uma corrente de entrada. Tá certo? Essa corrente alimentada é a corrente que vai me colocar mais substrato para que continue havendo a fermentação para aumentar a concentração de produto. Então, o termo da variação do volume com o tempo seria igual à alimentação. Então, essa aqui já é uma equação diferente. Observem que quando eu tenho a questão de uma entrada, para que eu tenha a possibilidade de manter as condições, a taxa de variação da concentração de X, ela vai variar não só porque existe um crescimento, mas também essa concentração vai diminuir porque existe um efeito de diluição. Então isso aqui é um efeito de diluição. Um efeito de diluição. Aqui a concentração, a taxa da variação da concentração de substrato com o tempo vai ser a mesma equação que eu usei, né? Mais a alimentação vezes a concentração de substrato na entrada, menos a concentração de substrato no tanque reator, então aqui é na entrada, dividido por V. Esse aqui é o efeito do acréscimo de substrato, porque eu usei batelada alimentada. Como a batelada alimentada acrescenta o substrato, eu tenho esse termo. E a taxa de produção do produto com o tempo seria Q, a taxa específica de produção do produto, vezes a concentração celular, menos o efeito da diluição. Então, de novo, o efeito da diluição. Então, o que mudou do batelada é que agora eu tenho efeitos de diluição. Né? Então, aqui está a explicação das variáveis, onde V, X, S e P são as variáveis de estado: volume, concentrações de biomassa, de células, substrato, glicose e de produto etanol. F é a vazão volumétrica de substrato e S é a concentração de substrato na alimentação. As expressões cinéticas para os crescimentos celulares e para a produção de etanol estão aqui. Tá certo? Elas estão levando em conta as inibições. Né? Então esse aqui é um trabalho de Ochoa. Qual era o objetivo de Ochoa? O Ochoa tinha como objetivo determinar quando alimentar. Porque a escolha do perfil de alimentação muda totalmente o comportamento dinâmico do sistema. Né? Então, observe, perfis de alimentação. Então, a pergunta era: quais os perfis
de alimentação, e dentre esses perfis de alimentação, né, qual deles dava uma resposta ótima, ou seja, dava a máxima conversão de substrato em produto. Né? Bom, esse modelo aqui, ele precisa de alguns dados. Os dados apresentados no trabalho de Uchoa estão aqui na tabela 1 e na tabela 2. Então, se vocês procurarem esse artigo aqui, vocês vão encontrar citações dessas tabela 1 e tabela 2. Na tabela 1 está aqui todos os parâmetros da simulação e na tabela 2 as condições iniciais. Né? Os dois trabalhos são trabalhos que o Uchoa cita esse outro autor aqui que trabalhou também com esse problema. Tá? Um problema de otimização de batelada alimentada de fermentação alcoólica. Bom, por que eu trouxe esse artigo especificamente para vocês? Em 2018, eu tive a oportunidade de co-orientar, né, o trabalho denominado Desenvolvimento de Sensor de Concentração de Biomassa in situ para Fermentação Alcoólica. Esse aqui foi o trabalho de conclusão de curso dos alunos Karina Ramos, Jandler Santos, Juliane Silveira e o Matheus Amorim Rocha, que agora é meu co-orientado de mestrado na Engenharia Química. Tá certo? Então, esse trabalho tem uma história interessante, porque na realidade, quando eles foram meus alunos lá na disciplina de controle, eram para ser dois grupos. Era o grupo da Karina e da Juliane e o grupo do Jandler e do Matheus. Tá certo? Só que por causa dessas coisas do destino, né, da universidade, os dois grupos acabaram tendo que ser unidos. E aí nós trabalhamos todos juntos. Bom, eu contei com o auxílio do professor Pinto, tá, que foi nosso orientador. Tá? Então, eu trabalhei como co-orientador. Né? Bom, o modelo que na parte do trabalho associada à simulação foi usado foi o modelo de Uchoa. Aqui tem um errinho, tá? Aqui não é X2-in. Aqui é X3-in, como a gente viu. X3 é a concentração de substrato, tá? X3 é a concentração de substrato. Então, X3-in é a concentração de substrato na entrada. X3-in é a concentração de substrato na entrada. Né? Bom, isso permitiu aqui as mesmas equações, tá? Só estão expressas como estão apresentadas no trabalho de conclusão de curso. Tá? Eu fiz questão de colocar as equações aqui para mostrar que eram as mesmas equações. O trabalho do Uchoa é o mesmo. Tá? Bom, os meninos, através de simulação usando o Scilab, fizeram análise de várias velocidades específicas de crescimento, tá? Máximas. Tá? Porque como eles iam fazer, o trabalho era a determinação da concentração de células usando um sensor, e esse sensor foi desenvolvido no laboratório de controle de processos químicos, né? Era interessante a gente ter uma noção de qual era a faixa de concentração que se alcançava aqui, ó, para poder determinar se seria possível ou não ter efeitos ópticos e a gente determinar esses efeitos ópticos usando os nossos sensores. Bom, os meninos conseguiram fazer a fermentação na prática com sensores. Então aqui a gente está vendo os bioreatores. A fermentação foi feita em triplicata, tá certo? Triplicata. Aqui a gente está vendo toda a fiação necessária para levar trazer alimentação e levar sinal. E aqui estão os sensores, ó. Tá aqui, ó. O probe A, o probe B, o probe C. Esses probes eles estão mergulhados no meio de cultivo, tá certo? Então a fermentação teve como objetivo avaliar o uso dos sensores in situ para medida de concentração, bem como a eficiência do sistema de agitação com impelidor, que também foi construído por nós. Tá? E aqui eu quero agradecer o auxílio do professor André Burkert, que citou, que nos emprestou
o seu laboratório para fazer parte dos experimentos, e essa aqui era uma geladeira que foi adaptada lá no laboratório de secagem do professor Pinto, né? Os sensores usaram as placas Arduino para fazer a parte de aquisição de dados, tá certo? E fazer o registro de dados no cartão SD a respeito dos dados de leitura óptica nos sensores, tá? E os meninos fizeram o trabalho deles, um trabalho bem interessante. Tá? Isso foi feito no ano de 2018. Tá? Se vocês tiverem algum interesse, a gente pode conversar mais a respeito desse trabalho, e até eu posso passar o PDF do trabalho para vocês, se vocês quiserem. Tá? Posso colocar disponível no blog. Tá? Bom, quais são as conclusões, então, da nossa aula de hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente pode modelar o CSTR, né? Por exemplo, a taxa de variação da concentração de ar com o tempo vai ser 1 sobre tal, CA0 menos CA, menos KCA, isso aqui para a primeira ordem. Tá? Bom, a gente viu que a gente pode resolver caso de reatores contínuos CSTR em série, né? Basta resolver as 3 equações simultaneamente com as condições iniciais para resolver o problema do valor inicial. A gente viu o modelo para a fermentação alcoólica, a gente viu batelada, né? E a gente viu que é bem simples, né? E para a batelada alimentada a gente falou do modelo de Uchoa, 2016. Né? E para encerrar, a gente mostrou um exemplo de aplicação, né? De aplicação no trabalho de conclusão de curso da Juliane do Jandler, da Karina e do Matheus. Né? Então, o que eu tinha era isso. Agradeço a atenção, tá certo? E meu muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Fiquem bem.